Muito boa noite, bom dia ou boa tarde, depende do horário que tu estiveres a ver este vídeo. Eu sou a Renata Torres e sim, como já perceberam, infelizmente, hoje eu estou sozinha, mas não mal acompanhada. Comigo está a doutora Inara Gamboa. Muito boa noite, doutora. Olá, Renata, boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada a nós por teres aceito esse convite. Tá? Hoje nós temos aqui a doutora que vai falar sobre vacinação. Vamos desmistificar. Será que finalmente vamos converter aqui algumas pessoas que são anti-vacinas? Doutora, vais conseguir nos convencer da importância que as vacinas têm? Ou tu és uma doutora que, na verdade, não vou dizer contra, mas não tão a favor da vacinação? Renata, bem, eu sou médica e a minha especialidade é pediatria. E é muito difícil ser pediatra, estar engajado na causa da combate à mortalidade infantil, na causa da melhoria das condições de saúde das nossas crianças e ser contra a vacinação. Eu sou acérrima defensora da vacinação. E acho que hoje podíamos estreitar um bocadinho o foco da nossa conversa, porque vacinação é um mundo. E sendo eu pediatra, gostava de focar um bocadinho mais sobre a importância da vacinação nas crianças. E então, é um tema muito pertinente, muito atual, porque é uma luta constante. O que é que se passa? Por exemplo, as vacinas não é um tema de hoje, nem um tema de ontem. Já foram inventadas há imensos anos, imensos anos. Na verdade, foram os chineses, os monges budistas que na luta contra a varíola começaram a fazer os primeiros experimentos sobre a vacinação. Depois houve um cientista, Edward Jenner, que criou em 1700 e alguns pouquinhos anos a primeira vacina contra a varíola. Desde o momento da criação da primeira vacina contra a varíola até a sua erradicação, foram quase 200 anos. Então, quer dizer que os desafios são longos. Pronto, houve essa vacina contra a varíola, depois o Louis Pasteur, que nós conhecemos muito nos laboratórios de bioquímica e tudo mal. Todo mundo houve esse nome, assim, de alguma forma. Então, foram sendo criadas gradualmente outras vacinas. E por que as vacinas são importantes? Se nós pensarmos que com a vacina, por exemplo, contra as pneumonias, 20, 30, 200 milhões de mortes de crianças são evitadas por ano, de 600 mil casos de pertussis, 200 mil casos de difteria. Quer dizer, os números falam por si. E por que também é importante? Se nós pensarmos, Renata, que, por exemplo, nesses últimos 2 anos, com a pandemia, 23 milhões de crianças não foram vacinadas. E se nós pensarmos que esses 23 milhões de crianças vivem em Angola, na Etiópia, no Sudão, no Brasil, quer dizer que o problema que nós já tínhamos antes agravou. E como é que se avalia um programa de vacinação? Vamos começar assim pelo pequenino. Vamos falar do nosso calendário vacinal, né? Nós tivemos a independência em 1975, depois em 1979 foi criado o Programa Alargado de Vacinação, que é o PAV. Cada país tem o seu programa, porque os programas são específicos, são feitos à medida da população que habita naquele país, de acordo às doenças que tem, de acordo a característica da população. Então fazem-se estudos e os programas são personalizados para cada país. Porém, na essência, os programas costumam ser muito parecidos. O nosso programa alargado de vacinação começou em 1979, foi sofrendo incrementos, melhorias ao longo dos anos e hoje temos um programa bastante completo. Claro que há sempre espaço para melhorar, mas como as vacinas são administradas no nosso programa à nascença, quer dizer, no primeiro dia de vida fazem determinadas vacinas, depois aos 2, 4, 6, 9 meses
Depois dos 9 meses tem a dose de reforço aos 15. E como é que se avalia a efetividade de um programa? Há uma vacina, que é a famosa pentavalente, que todas as pessoas que cuidam de crianças... Não podemos passar a responsabilidade só para as mães. Sim, porque todo mundo, toda a família, todos os responsáveis devem estar envolvidos. Então, mães, pais, responsáveis, avós, tios, todo mundo em algum momento ouviu falar da penta. Então, como é que se avalia se um programa é eficaz ou não? Nós vemos quantas crianças com idade inferior a 1 ano fizeram as 3 doses de penta, que faz aos 2, 4 e aos 6 meses. Então, conta-se a quantidade de crianças que fez e avalia-se a eficácia do programa. O objetivo, existem as chamadas Agenda 2030, né? Que são os objetivos do milênio que se criam. Então, houve uma convenção aqui em África que determinou que pelo menos 80% dos países africanos têm que ter taxas de cobertura vacinal de 80%. Então, ficou a meta 80-80%. Passados uns anos, reavaliaram e a meta agora é 90-80%. Significa que pelo menos 80% dos países da África têm que ter taxas de cobertura vacinal de 90%. Angola, em 2017, a nossa taxa de cobertura vacinal era de 75%. Ou seja, já estava abaixo do primeiro objetivo, que era de 80%. O objetivo já era 80%, exato, nós estávamos aí em 75%. Em 2019, a nossa taxa de cobertura vacinal é de 56%. Para nós termos dimensão do desafio. Então, quer dizer que sem intervenção da pandemia, sem colocarmos as culpas na pandemia, no período pré-pandemia nós já tínhamos uma taxa de cobertura vacinal de 56%, que é considerada baixa. Mas por quê? É culpa dos pais ou dos encarregados que não levam as crianças a vacinar? Não temos vacinas suficientes? O que é que acontece? É assim, não vamos procurar culpados per se. Okay. Vamos pensar assim. Nunca se deve perder um momento de vacinação. Significa, não devemos ter aquela cultura de tabus. Está com febre, melhor não. Essa comida... Não, nós não devemos propagar a cultura dos tabus contra a vacinação. Nós devemos estimular e nunca perder um momento de vacinação. E atenção, mesmo nunca é tarde para começar. Tem 2 anos, tem 1, tem 6, até 4 anos, 11 meses e 29 dias é possível a criança começar o calendário vacinal. Depois dessa idade, o pediatra deve ajustar de acordo com outros critérios. Mas, mesmo que não tenha começado a nascença, não é indicação. Tem 2 anos, não fez. Não faz mais. Não faz. Okay. Pode ir ao centro, pode fazer. Tinha a vacina dos 2 meses, estava doente, estava internado, perdeu, não faz mal. Quando recuperar, deve levar a criança a fazer a vacinação. Quais são os fatores que influenciam? Na verdade, tudo joga a favor. A família tem que estar motivada a levar a criança ao posto para ser vacinada. É preciso que as vacinas estejam disponíveis em todos os postos, porque, por exemplo, eu vivo numa comunidade que tenho que andar 100 km para apanhar uma vacina, eu se calhar vou a primeira vez, se calhar vou no 2º mês, mas provavelmente já não vou cumprir a 3ª dose, porque a acessibilidade é muito importante. As barreiras institucionais, não se pode estar... As vacinas são gratuitas. As vacinas são... Nem todas. As vacinas do programa do PAV, as vacinas do Programa Alargado de Vacinação são gratuitas. Porque não tem. 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 Não deveria ter em todos os centros. Isso é diferente. É diferente. Porque eu já girei. Já girei, vou vacinar. As vacinas do Programa Alargado de Vacinação deverão estar disponíveis em todos os centros de saúde. As vacinas extra calendário de vacinação é outro mundo. Sim. Porque aquelas são as vacinas indicadas pelo pediatra por diversos motivos. Então, falando do Programa Nacional de Vacinação,
têm de estar disponíveis em todos os postos e é nossa função, a importância de estarmos aqui num fórum não médico a tratar disso é porque todos nós devemos ter a função de advogados da causa. Se detectarmos que não tem, devemos forçar para ter, porque para que nós consigamos atingir a meta de 90% no mínimo de cobertura vacinal, todos temos de estar engajados, porque se forem só os médicos, os enfermeiros profundamente motivados, realmente não se atinge os objetivos. É preciso que se retome massivamente o tema da vacinação, não focar só na vacina contra a Covid, né? Porque depois esteve assim muito em voga e nós acabamos por dispersar um bocadinho a atenção, mas os números falam por si, mas também há dados animadores. Como eu estava a explicar, a eficácia das campanhas de vacinação, falando de números. Em 2020, em janeiro de 2020, tinham sido administradas aproximadamente 66 mil doses da Penta, né? Que é um parâmetro. Depois, no período da pandemia, baixou gradualmente de 66 para 59 mil, depois 56, houve uma quebra mais ou menos de 12%. Mas já no terceiro trimestre de 2020 até agora, foi havendo um aumento gradual dos números e atualmente nós estamos com os números pré-pandemia. Nós voltamos aos números de 56%. Quer dizer que não acho que haja no nosso país, não sinto que haja no nosso país um movimento anti-vaxxer muito forte. Eu penso que as pessoas acabam por não levar os filhos, os sobrinhos, os netos para serem vacinados por dificuldades de logística, por tabus, por pensarem que se perdeu esse momento de vacinação já não pode retomar. Então acho que é isso que nós temos que trabalhar para desmistificar e não propriamente aquele movimento de contra. Sim, é porque tem, por exemplo, algumas pessoas que eu já vi, meu filho, quando apanha a vacina, fica muito indisposto e faz febres, então quero evitar isso, não vou levar. Pois. Né? Não acabam por ser propriamente anti-vacina, mas prestam um desserviço. Né? A comunidade médica, principalmente, que está lá à espera que a criança vá e tu não levas porque queres evitar um desconforto. Porque na verdade, mais do que um desserviço à comunidade médica, é colocar em perigo não só aquela criança que está sob nossa responsabilidade, que é o nosso filho, nosso sobrinho, nosso neto, mas a comunidade. Porque se nós não levarmos os nossos petizes a serem vacinados, nós perdemos os ganhos da chamada imunidade de grupo, rebanho, né? De rebanho. Então, os efeitos adversos é expectável, pode acontecer, acontece com frequência, por exemplo, muito com a Penta, que é aquela vacina que se dá aos 2, 4, 6 meses. Depois da vacina, é comum haver dor no local da injeção, a criança pode ter febre, muita dor, porque nós estamos a levar uma injeção. Né? E as reações muitas vezes decorrem por causa da resposta do organismo ao agente biológico que foi administrado. Por falar em resposta do organismo, antes de avançarmos, poderia nos esclarecer como de fato funciona a vacina no nosso corpo? A vacina é o quê? Porque tem teorias, né? Nós que não somos da área, é teoria que injetam o próprio vírus e é tipo, do jeito que falam que injetam o vírus, é tipo, pegam mesmo o vírus e te põem lá o vírus mesmo, assim, sem nada, cru, sabe? Rough. Então, explica aqui um pouco como é que funciona a vacina, de fato. Bem, vamos falar assim, em palavras bem simples, né? Para as vacinas, existem vacinas de vários tipos. Há várias tecnologias para a criação de vacinas. Então, nós temos algumas vacinas que são vacinas de vírus vivos atenuados. O que é que significa? Não é o vírus inteiro, injetado, manipulado, não. É o vírus que passou por diversos processos de tratamento complexos e até que chegou naquela fase que
o vírus está atenuado, que significa não tem capacidade de causar doença. É tipo meu bebum. Exatamente, está assim, xoxinho. Está adormecido. Assim. Exatamente. Okay. Então, quando este vírus vivo atenuado entra no organismo, provoca uma resposta imunológica. E essa resposta imunológica é que garante, porque é como se fosse um pequeno exército que lida com um elemento estranho e é como se estivesse a fazer uma recruta. Quando vem a guerra de verdade, ele está preparado, porque já teve aquele contacto inicial. Porque quando vier realmente o vírus potente, com toda a artilharia, o exército do nosso organismo, as nossas células de defesa, a nossa imunidade está criada. E como vão havendo aquelas doses de reforço, vai havendo aliás, as doses de reforço não, tem as doses do programa e algumas vacinas têm reforço no 4º, no 5º ano. Então, é para manter a resposta imunológica ativa. Isso são as vacinas com vírus vivos inativados. Depois, nós temos vacinas que usam partes, não são virais, mas aquelas, por exemplo, as bacterianas, partes da bactéria, que têm precisamente também o mesmo efeito, que são diluídas, tratadas, administradas, mas aquela pequena parte da bactéria também vai estimular a resposta imunológica. E recentemente tem sido também a tecnologia usada em algumas vacinas contra a Covid, que é uma tecnologia que já está em estudo, na verdade, as pessoas... não, como é que em 2 anos fizeram vacina? Vai virar jacaré! Sim, não foi em 2 anos que fizeram vacina, são tecnologias que estão a estudar desde 1990, desde a década de 90. Então, quando há financiamento, uma coisa que estava em estudo desde a década de 90 ganhou um impulso maior e os resultados apareceram mais rápido, porque imagina, é como se fosse eu a fazer um bolo sozinha, é uma coisa. Se todo o auditório, toda a plateia lá em casa, todo mundo estiver engajado, o bolo que ia sair num período de tempo mais longo, sai num período de tempo bem mais curto. Então, essa tecnologia chama-se RNA mensageiro, porque o RNA, o DNA são partes do genoma, né? Então, com o RNA mensageiro, é uma nova tecnologia, que é a última que existe em criação de vacinas, mas que podemos ficar todos tranquilos, não altera o conteúdo genético de ninguém. Não estão a colocar nenhum chip, ninguém vai virar jacaré, ninguém vai sofrer alterações mutantes. Então, e essas fake news, na verdade... Estava a minha cauda, umas escamazitas, não. Sim, e essas fake news, na verdade... Não sei se é tanto que acontece no nosso contexto, mas em alguns países têm tanta força que desestimulam os programas de vacinação. Então, todo mundo, antes de tomar uma decisão, deve procurar estar bem informado. Bem informado com fontes fidedignas. E devemos sempre nos questionar qual é a agenda da pessoa que lançou essa notícia, por que o faz, é verdade, procurar de fontes credíveis e só depois tomar a decisão de vacinar ou não, mas vivamente recomendo que vacinem os filhos, os netos, os sobrinhos, porque o que é que se passa? Há doenças para as quais nós fomos vacinados e nós nunca lidamos, nós nunca vimos. Nós nunca, provavelmente, grande parte das pessoas que está aqui viu uma forma leve de varicela, uma forma leve de sarampo, ouviu um parente que teve poliomielite, mas nunca vivenciou o drama que é ter uma criança gravemente doente com uma vacina, com uma doença para a qual há prevenção. Este é que é o drama, né? Porque habitualmente o comum cidadão não frequenta um hospital com crianças doentes, gravemente doentes. Não, nós lidamos com o nosso nicho, os nossos parentes mais próximos, que às vezes na família todo mundo já foi vacinado, as crianças são vacinadas, então nós, mas vacinar por que essa doença nunca vi? Nunca viu porque todo mundo
foi sendo vacinado e nós estamos a beneficiar da imunidade de rebanho. Então, o desafio é continuarmos a ter a imunidade de rebanho. É engraçado as pessoas que falam, ai, nunca vi, e não pensarem que nunca viram exatamente porque vacinaram grande parte da população lá atrás, então essa doença pode ser considerada erradicada, né? Tipo, erradicada porque já há muitos anos que não há um caso de tal doença. Percebemos que a vacina funciona como uma espécie de antecipação, principalmente para crianças, né? O programa de vacinação infantil é exatamente para isso, é antecipar. Nós já sabemos que esses vírus estão aí, algures, tu podes eventualmente entrar em contato com eles, então, olha, vamos criar já uma imunidade para quando entras em contato, o teu corpo está tranquilo, vai saber como combater. Mas e quando não tem imunidade criada, entra em contato com tal vírus, com tal bactéria, a vacina funciona como? É a mesma vacina, é uma vacina que o vírus já não está adormecido, o vírus vai lutar com o vírus que vai encontrar. Como é que funciona para quem já tem a doença? A vacina, no caso, tipo, eu estou doente e agora vão me vacinar. É isso? Me vacinam? Por exemplo, falando da Covid, né, que é o tema do momento. Apesar do que está recomendado atualmente, atenção, que as pessoas sempre dizem que os médicos têm que estudar muito porque a ciência vai sendo atualizada numa velocidade alucinante. Então, até pode ser que a recomendação que hoje estamos aqui a falar no programa, se for ao ar daqui a 2 meses, por exemplo, pode estar desatualizada. Exatamente. Mas a recomendação atual é, mesmo que quando a pessoa não foi vacinada, teve a doença, o organismo, por causa do contato com o vírus da doença, também criou a sua resposta imunológica. Porém, a quantidade de anticorpos produzida pela imunidade natural é menor do que a quantidade de anticorpos produzida por intermédio da vacina. Por isso é que se diz que mesmo quando se teve, por exemplo, a Covid, depois de certo período de tempo, a pessoa deve ser vacinada. Fazer menos doses de vacina do que aquela pessoa que não teve. E em relação às crianças, como o que está preconizado é fazer as vacinas o mais precoce possível, porque a taxa de mortalidade é muito maior em certos grupos, em certas faixas etárias. A mortalidade infantil dos 0 aos 5 anos é muito maior, é muito mais preocupante do que no grupo etário, por exemplo, acima dos 6 anos. Então, por isso é que eu disse que não se deve perder nenhum momento de vacinação nessa faixa etária, porque é um momento em que a imunidade da criança não está consolidada e a forma como o organismo da criança irá reagir a uma doença pode ter um desfecho, pode ter uma simples gripe, ou pode evoluir, ou pode ter uma pneumonia gravíssima, uma infecção respiratória gravíssima. Então, quer sempre se evitar as formas graves, que potencialmente têm desfechos fatais. Então, por isso é que nas crianças procurar vacinar sempre cedo, para que nós não podemos pagar para ver, não vou vacinar e vou ver como é que ela vai reagir à pneumonia. Não. Vai vacinar sim, vai proteger sim. E se tiver, porque é importante ressaltar, as vacinas previnem contra as formas graves das doenças. Significa, eu posso ter sido vacinada contra a varicela, posso ter sido vacinada contra a febre amarela, contra todas as outras doenças. Eu posso ter por exemplo, a tuberculose, e provavelmente vou ter uma forma leve, uma forma moderada. Mas o fundamental das vacinas é proteger contra as formas graves. Esse é o grande foco. Por exemplo, as pessoas dizem, mas ela teve tuberculose e foi vacinada assim, mas não teve aquela tuberculose que chegou ao sistema nervoso central, não teve aquela tuberculose que deformou a coluna.
Pode ter tido uma forma de tuberculose, sim, mas não foram as formas graves. É isso que se pretende. Será que foi isso que aconteceu comigo? Ah, pai, sarampo. Levezinho, de certeza. Não sei, era leve. Como é que era? Eu não me lembro, olha, aí me colocaram num quarto escuro. Tabu. Me colocaram num quarto escuro que eu não podia apanhar sol. Tabu. E porque a minha mãe tinha muito medo das sequelas, né? Porque pode ficar, tipo, surdo, cego, tudo. Tudo. Assim. E eu lembro, tipo, que na verdade a preocupação era só que eu não tivesse febre. Era não deixar que a minha febre subisse muito. Porque o PAV é isso, né? O PAV é que nos deixa se sinal. Sim, a bendita. Então, vocês que não têm sinais, vocês não estão no PAV. Comecem já a se vacinar, vão morrer. Pai, a sarampo, e eu era criança quando apanhei. Essa vacina, essa marquinha daqui é da BCG. A BCG. É da BCG. Mas só a BCG já é que tem marca assim. Sim. A BCG, por que então? 100 anos. Atenção. Este ano, no ano passado, nós comemoramos 100 anos da vacina BCG. É um ganho. É um ganho, porque a quantidade de doenças evitadas é um ganho. É um ganho. 100 anos. E é um orgulho. Eu acho que todo mundo que trabalha com vacina, com saúde... A celebração de celebrações. A celebração do BCG. Não, mas eu acho engraçado a relação que as pessoas até hoje ainda desenvolvem com a vacina. Estamos em 2022 e tu tens pessoas, pais, que até estão nas redes sociais, são ativos nos Instagrams e nos Facebooks da vida, mas ainda questionam a eficácia das vacinas ou a necessidade de se vacinar, principalmente as crianças. É como tu disseste, tá, existem muitos tabus, mas tu achas que há outro motivo pelo qual esses pais se sentem tão receosos de vacinar as suas crianças? Fora a questão da acessibilidade, também vamos já chegar aí, mas fora isso, porque eu ouço mesmo discursos assustadores, são pais jovens, nem dos pais antigos, dos pais dos anos 70, dos anos 80, nós somos crianças de 80, não sei tu, eu sou criança de 80, sou criança do final dos 80, início dos 90, e os meus pais compreendiam a importância de se vacinar e ainda assim tu estavas exposta às doenças, tu pegavas as doenças, mas lá está, estou viva. Porque fui vacinada, porque de fato era muita exposição. Eu peguei todas as doenças que você pode imaginar. Você olha para mim, eu tive sarampo, eu tive sarna, eu tive varicela, eu tive giba. Giba é o quê? Sei que não tem a ver com vacina, não, mas a doutora, giba é quê? Aquilo que se conhece como giba é a tuberculose óssea. Porque quando tu disseste, não chegou no sistema nervoso central, não teve deformação na coluna, eu só pensei mulumba, giba. Pois, giba, a famosa giba, é tuberculose óssea. Se fosse uma pessoa que tivesse sido vacinada com a BCG uma dose, provavelmente não teria tuberculose óssea. Está a ver o Corcunda de Notre Dame, faltou o BCG. Faltou o BCG. O Corcunda de Notre Dame. Mas eu acho que no tempo do Corcunda de Notre Dame ainda não tínhamos chegado lá. Mas é precisamente, por exemplo, voltando à seriedade do tema, a famosa giba aqui no nosso meio é precisamente tuberculose, é uma sequela de tuberculose óssea. Uau. Difícil de ser manuseada, difícil de voltar à forma normal. E para tia que te pisa. Errado.
errado. Então, será que eu tive tuberculose óssea? Mas será que eu tive giba? Aqueles 3 dias com a mesma roupa, não pode tomar banho. Não faz isso. Esqueceste as massagens. Sim, não, te pisa. Sim, não, esqueci como já falei. Cara, uma tia grande. Você criança, estão a te pisar no peito, nas costas, afinal era vacina. Fazia. Não sei se a Renata chegou a ter tuberculose óssea, porque acho que não, de fato eu acho que não. Existem a conformação do peito das crianças, existem aquela forma, existem o normal e as variações do normal, é um espectro. E então, culturalmente, a família olha para a criança, no olhômetro, giba, e procede automaticamente para o tratamento tradicional. Então, são condutas que nós devemos conversar com as avós, explicar que aquela conformação do peito da criança pode ser uma variação da normalidade. Não é patológico necessariamente. E para nós sabermos se é ou não patológico, por favor, encaminhem para o pediatra e ele haverá de avaliar com o ortopedista, sim ou não, e ver se é patológico ou não, para não fazermos tratamentos empíricos. Mas o que eu estava voltando à questão da Renata, nós somos uma geração que está exposta, que tem acesso à informação. Então, vivemos um desafio diferente da geração dos nossos pais, que o acesso à informação era mais limitado. Qual é o problema atual? A qualidade da informação, a fonte da informação. Nós devemos aprimorar o nosso raciocínio analítico, crítico. Devemos questionar. Já que estamos a questionar, o questionamento é bom, o questionamento é necessário, é válido. Mas vamos procurar informação proveniente da melhor fonte. Certamente, um grupo do WhatsApp com uma mensagem que tu não sabes quem é o autor, veio não sei de onde, mandada não sei por quem, não é a melhor fonte para eu tomar uma decisão se vou vacinar o meu filho ou não. Não é? Mas aí tu estás para falar, já tiraste o olhômetro das tias? Agora também estás a tirar a fonte do WhatsApp, minha irmã. Você está a complicar a vida das tias. Entende? Você está a complicar a vida das tias. Vão te feitiçar. Eu sou boa pessoa. As tias vão te feitiçar. Não, já lhe tiraste o olhômetro. Olhou, falou, isso aqui tem gipalo, vamos. Olha, só para gipalo é malnutrição. Ok? Não faz isso. Gipalo não é criança que o pai dela foi dormir fora. Não tira isso da minha mãe. Você não, doutora, calma. Calma. Você também é devagar, porque assim também vai destruir muitos lares. Tem mulheres que se apegam nisso, no puerpério. O marido não vai na kit porque tem medo de passar gipalo na criança. Agora você está falando, gipalo é malnutrição, quer dizer, ele vai continuar a dizer a culpa é da mãe. Não dá de comer a criança. Não é da mãe. Não, eu estou a falar dos maridos, os maridos das kits. Alguém tem que ter a culpa. Nas oportunidades que temos o micro, temos que corrigir aqui a trajetória da retórica. Sim. Não é culpa das mães. Não é culpa das mães. Há diversos motivos. Vamos falar de malnutrição. Me convidem. Sim, porque já garanti um outro convite. Criança pequena só mama peito. Você está falando em malnutrição, não está ali da peito. Ou a mãe não está produzindo leite suficiente. Ou a família não está a estimular o aleitamento materno exclusivo, não está a apoiar a mãe. Mas vai ter leite suficiente como? Se ela só está pensando no marido que foi na kit, final diz, saiu quinta, hoje é domingo e ainda não voltou. Não tem leite que produz à vontade. Por isso é que a família deve apoiar a puérpera. O apoio é isso. Mas ali falar, você também tem que tirar já o dico do quilo. É que é o nome. Mãe, cudi. Tem que tirar já. Fica a pressionar a mãe que ainda nem está pronta para coisa. Ninguém
Ninguém mais é mãe. Só é. A Vânia não é mãe. Vânia é mãe. Vânia não é mãe. Assim eu tenho que explicar o que é cudinho. Não, vamos voltar. Foco. Foco. Vacina. Informação. Qualidade da informação. Nós, como somos a geração da informação, devemos ter curiosidade. Então vamos pôr no Google. Como pesquisar? Como pesquisar? No browser de pesquisa, como pesquisar? Se nós temos as ferramentas, sabemos tudo e mais algo, se nós temos tempo e vontade de pesquisar tanta coisa irrelevante, porque não estamos melhor munidos de informação relevante? Primeira coisa, ninguém sabe tudo, tudo se aprende. Como pesquisar? Ensina, está tudo escrito. Então, depois de aprendermos a pesquisar, vamos procurar informação na fonte. E até para estarmos melhor preparados. Por exemplo, quando vamos a uma consulta, às vezes as pessoas quando não têm dúvida, ou é porque não entenderam nada, ou é porque já sabem tudo. Mas como ninguém sabe tudo, provavelmente não entendeu. E às vezes as pessoas, tu não entendes quando também não tens... Precisas de pesquisar um bocadinho mais. Quem tem acesso, o que eu gostaria de dizer é, quem tem acesso à internet, a um computador, a um livro, é uma pessoa privilegiada. E uma pessoa privilegiada deve ter um compromisso com a fidelidade, com a fidelidade da veracidade, a qualidade da informação que recebe e que propaga. Nós somos responsáveis também por isso, por aquilo que propagamos. Então, por exemplo, eu gostava de falar disso. Há uma associação, há um grande medo. Aqui não falam tanto, mas no Ocidente há aquela preocupação da vacina do sarampo, associação ao espectro autista. Pô, eu ia chegar, quando falei que tive sarampo, era na verdade para chegar aí, prossiga. Sim, então, já dá o gancho. Por que é importante pesquisar? Houve um médico, Wakefield, pesquisem, escreveu um artigo que saiu numa revista muito famosa, na Lancet, e neste artigo faziam uma associação entre a vacina do sarampo com as doenças do espectro autista. Porém, então aquilo causou muito frição na comunidade, os pais deixaram de vacinar, foi propagando. 12 anos depois, a mesma revista escreveu um artigo para se retratar. Por quê? O médico e a sua equipa que escreveram o artigo estavam associados a advogados que queriam processar a indústria farmacêutica. Então, tinham uma agenda. Eles tinham uma agenda de processar a indústria farmacêutica e fizeram um estudo, chama-se viés. O estudo deles estava cheio de viés, porque era direcionado a fazer as pessoas acreditarem que havia essa associação. Só 12 anos depois é que a mesma revista se retratou e disse, olha, aquele estudo que eu publiquei há 12 anos era mentira. Não tem comprovação científica, no presente momento, até a presente data, que ligue a vacina contra o sarampo às doenças do espectro autista. Então, por isso é que não é importante nós nos informarmos e continuarmos atualizados. Portanto, essa questão que se eu for uma pessoa que eu vi num site, li superficialmente e ficar com aquela informação e não for pesquisar mais, não for me atualizar, não perguntar ao meu médico pediatra que acompanha a criança, ou então vou ficar com uma informação desatualizada e que não é verídica. Portanto, não tem evidência nenhuma que ligue as doenças do espectro autista, as situações do espectro autista com a vacina do sarampo. E tu falaste especificamente da vacina do sarampo, mas tem pessoas que se aproveitam e falam das vacinas de modo geral. Então, tem pais, é como tu disseste, aqui não tanto, também pela questão mesmo de informação, é muita preguiça de nem se dá ao trabalho. Aqui é muito mais a questão da acessibilidade da vacina. Mas lá fora, e no Brasil, principalmente, eu vivi no Brasil e eu ouvia muito, né?
eu não vou vacinar o meu filho porque ao invés de prevenir doenças, eu estou-lhe a dar outras doenças. Olha, o Brasil, pronto, né? Nós estamos em Angola, mas vamos lá falar um bocadinho de um caso curioso. O Brasil está a viver os efeitos de um programa de vacinação muito bem sucedido. Eles têm um programa de vacinação fantástico, Ótimo. Uma rede Ótimo. bem distribuída. Tá que essa jovem, filho dela, aqui em Angola, faltavam-lhe umas vacinas, porque não tinha mesmo, nem nas clínicas privadas. Foi me visitar, na altura eu ainda morava lá, foi me visitar com a criança. Falei, já que estamos aqui, vamos aproveitar a pediatra para ver a questão da língua, ele tinha a língua presa. Quando chegamos lá, a pediatra estava o caderno lá, falta essa vacina e falta essa... porque não tem, tá bem. Encaminhou, de graça, o miúdo saiu de lá com as vacinas todas feitas. Exatamente. De graça, ela não tinha residência, ela foi com visto de turista. Mas por ser uma criança, o programa de vacina... Exatamente. Então, eles estão a viver uma situação caricata por terem um programa de vacinação eficiente e eficaz ao longo de vários anos. Eles vivem um momento em que grande parte dos adultos, há 2 gerações, nunca vivenciou nenhuma das doenças para as quais o programa vacina. Então, como nunca ninguém viu? Não existe. Não existe. Então, agora é uma corrente de não acredito que haja isso. Não vou vacinar porque nunca vi. Então, estão a viver uma fase de algumas doenças que já não havia casos há 10, 15 anos. Estão a haver surtos isolados de sarampo, surtos isolados de varicela, que eram doenças que praticamente já não se via. Então, quando as pessoas começam a vivenciar novamente as doenças, automaticamente começam a correr novamente a vacinação e aquela curva de decréscimo que eles estavam a apresentar, espera-se que volte a subir. E eles têm um outro problema que nós também estamos a começar a ter, que é a força das fake news. A força das fake news. Então, muito Brasil, mas ouvi. A força das fake news. Então, por isso é que é importante, nós que estamos a ter cada vez mais acesso à informação, devemos estimular esse raciocínio crítico, esse questionamento, porque senão as pessoas só vão no embalo. E então eles têm esses 2 desafios, que pronto, é um país que nós temos alguns pontos em comum e é importante, é como se estivéssemos a ver o futuro, né? Se nós não cuidarmos deste tema agora, provavelmente o desfecho lá à frente, vamos viver situações parecidas com as que eles vivem. Tá. Agora vamos para o desconforto. Acesso. Tu falaste do PAV, lindo, no papel. Sim. Mas nós sabemos que, infelizmente, nós não temos a quantidade de vacinas necessárias para suprir, né, a necessidade do país. E isso estimula um mercado negro impressionante. O mercado negro está a associar os negros a não, está bem. Um mercado clandestino. Muito obrigada. Um mercado clandestino das vacinas. Que mesmo esse mercado clandestino, muitas vezes, também não tem. Porque acho que quem traz na mala ainda não veio, ou trouxe pouco, alguma coisa acontece. Como é que vocês gerem essa questão? Em relação à acessibilidade, os desafios. Por isso é que, mais uma vez, há temas, sabe, há sempre há temas importantes que devem fazer parte da agenda nacional. Quer dizer, todos nós devemos ativamente estar preocupados com o aleitamento materno exclusivo, todos nós devemos ativamente estar preocupados com a vacinação, porque são problemas que realmente precisam de atenção. E se não se dá a atenção necessária, o país tem tantas questões, isso pode acabar por ficar em segundo ou terceiro plano. Então, o ideal é que
todos os centros de saúde do país tivessem uma sala de vacinação. E que, para atingir as metas de vacinação, fossem feitas campanhas de reforço periódicas, como se fazia muito até há alguns anos essa parte, aquelas campanhas de reforço da vacinação contra a polio. E só assim é que se consegue, na verdade, garantir a cadeia de frio, porque as vacinas têm muitos detalhes técnicos importantes. Mas vejamos, com esse investimento que houve para a vacinação contra a Covid, foi um ganho. Porque a mesma cadeia de frio que dá suporte à vacinação contra a Covid será utilizada para massificar ainda mais a vacinação do programa alargado de vacinação, penso eu. E aí, eu não falo pelo programa. Pela lógica. A lógica, sim, tu, enquanto médica, tu estás a ver, já tem os meios. Agora é só põe outras vacinas. Exatamente. Okay. Porque um dos desafios, porque é o que estávamos a falar anteriormente sobre a criação das vacinas com a última tecnologia. Um dos desafios que limita a expansão da capacidade da acessibilidade das vacinas é a cadeia de frio, que requer investimento. Esse investimento, como foi feito na circunstância em que foi feita, ótimo, já está aqui. Então, já é uma barreira que foi ultrapassada. Há sempre vantagens em tudo o que nos acontece. Então, isso na verdade foi um ganho, porque a cadeia de frio foi fortificada. Agora tem um desafio real de aumentar a compra de vacinas para este programa. Por acaso, há um dado, durante a pandemia, a Unicef e a OMS, tirando aquele primeiro lockdown ali, março, abril, depois disso, a recomendação da Unicef foi: as salas de vacinação devem continuar abertas, devem criar medidas de segurança, porém, não se pode deixar de vacinar as nossas crianças, é prioritário. Mas nota-se que os países do mundo todo desaceleraram o investimento nos programas normais de vacinação, porque há um estudo, um dado que as encomendas de outras vacinas diminuíram. Não foi só no nosso país, foi em todos. O que acontece é, nos países com mais renda, os números retomaram. E então, nós também precisamos de retomar os números anteriores, pré-pandemia, e fazer a estratégia para sairmos dos 56% de cobertura vacinal atual para chegarmos aos 90%. Então, quer dizer que isso é um tema que tem de estar na nossa agenda, na minha, da Renata, quem está lá em casa. Vacinem vossos filhos, levem para o posto, não tenham medo. Os efeitos adversos mais comuns, febre, dor no local, são expectáveis, são de fácil manuseio, e o ganho, nós devemos ponderar o custo-benefício. O desconforto realmente de ter uma criança 2 dias, um bocadinho fanhosa, é realmente grande, mas o ganho que irá de vir após a vacinação é 100 vezes maior. Então, por falar em ganho que poderá de vir, prazo de validade. De quê? Tipo, imagina, BCG é uma vez na vida. A febre amarela é de 10 em 10 anos. Mas a criança pequena apanha vacina de febre amarela? Apanha aos 9 meses. Aqui no nosso calendário vacinal, apanha aos 9 meses. Tétano. A tal penta, a vacina penta que nós falamos, chama-se penta porque penta é 5. Quais são? Então, difteria, tétano, difteria, tétano, coqueluche, depois... Coqueluche não é ursinho, não é bonequinho. Coqueluche é uma coisa fofa, não parece uma doença. Então, tem a D, T, P, difteria, tétano, pertussis. Depois, temos a pneumocócica. E todas essas vacinas juntas é a famosa penta. Ao invés de serem 5 injeções, são 5 vacinas compiladas num só frasquinho. Quer dizer, por isso é que o parâmetro para avaliar a eficácia de um programa de vacinação é a penta. Porque numa só vacina, numa só dose, nós protegemos contra 5 doenças.
E qual era a pergunta que tinha formulado? Prazo de validade. Porque, qual é o objetivo tétano. É o que eu disse no princípio, né? Tétano. Qual é o grupo etário mais vulnerável às doenças que matam nas crianças? Dos 0 aos 5 anos. Né? Naturalmente, a imunidade vai diminuindo ao longo dos anos, mas nós não ficamos a medir hoje aos 30 se temos imunidade ainda para a difteria. Sim. Não, porque o foco é evitar que crianças morram de difteria, porque não é uma patologia comum no adulto. Então, os níveis de anticorpos certamente não são os mesmos, mas o foco era realmente proteger aquelas crianças naquela idade. E por isso é que também se fazem os reforços. Por exemplo, o nosso Programa Nacional de Vacinação não prevê, porque vocês viram que eu disse que é até os 9 meses, mas é necessário, quanto mais a nossa capacidade financeira aumentar, o nosso investimento, foi fazer os reforços aos 4, 5 anos. Há pessoas que quando foram para a faculdade, não aqui, mas noutros países, tiveram que fazer também vacinas, porque eles viram que nós não fizemos aquelas vacinas quando éramos crianças. Então, à medida que formos caminhando, vai-se chegar até aí. Mas o foco é diminuir a mortalidade em crianças menores de 5 anos. Dos 0 aos 5, as crianças terão imunidade garantida por fizeram a vacinação ab início. E certamente aos 30 anos os anticorpos já baixaram, mas aí numa doença frequente. E depois também nós não falamos muito, não é a minha área, só para dar uma pincelada, as grávidas também há algumas vacinas que têm de fazer e há outras que são completamente proibidas. As grávidas não fazem vacinas com vírus atenuados, febre amarela, varicela, todas as vacinas com vírus vivos atenuados que eu falei no princípio, as grávidas não fazem. Mas as grávidas devem ser vacinadas contra a hepatite, contra o tétano e, em alguns países, contra a influenza. Agora, as nuances do calendário vacinal da grávida é sempre bom ver com obstetra porque há mais detalhes. Mas é importante sabermos que as grávidas também têm o seu calendário de vacinação. Já assim, estamos quase a finalizar aqui a nossa parte, vamos já abrir para o público. Então, nós... Imagina, o PAV já tem as vacinas para determinadas doenças que eram as doenças mais frequentes há muitos anos atrás. Continuam frequentes. Pronto, principalmente para países de terceiro mundo e tal. Continuam. Sim, mas se nós estivermos a falar de países onde determinadas doenças já foram praticamente erradicadas, imagina agora a Covid-19. Nós estamos a falar então que poderá haver a possibilidade de, daqui a uns anos, ou já mais coisa, incluir-se nas vacinas para crianças, tipo, tem que tomar vacina contra a Covid-19 ou contra a influenza, que também é uma espécie de gripe, né? Gripe, assim. Estamos a falar que há essa possibilidade. No calendário de rotina? Sim. Ou por ser no contexto atual? Sim, por conta do contexto atual, nós temos doenças que passarão então a ser consideradas perigosas para crianças, e crianças podem apanhar, então serem muito perigosas para elas, e passarem a serem incluídas num calendário de vacinação infantil? Em relação à vacinação contra a Covid, que é a pergunta específica, neste momento o país recomenda, sim, em crianças com idade superior a 12 anos. Sim. No contexto atual. Porém, ainda não se vislumbrou a possibilidade de ser uma vacinação rotineira incluída no calendário, porque o contexto não indica que assim o façamos. Mas, como eu disse, as coisas evoluem, vamos ver como é que vai decorrer os próximos anos e os números terão que justificar. Porque, como tudo, também é uma questão de prioridades. Neste momento, não está incluída no programa alargado de vacinação. Vamos ver se os números, os casos, toda a conjuntura irá justificar que seja incluída. Por enquanto, não está e não parece que venha a ser incluída no programa alargado de vacinação. Porque há outras vacinas, por exemplo,
era muito importante que nós tivéssemos a vacina do HPV no nosso Programa Nacional de Vacinação. Por quê? Que é uma vacina que previne o cancro do útero, do colo do útero e outras patologias mais. Então, como vê, quem cuida da saúde de todos nós tem muitas questões por decidir ainda. Era uma vacina que, se calhar, era boa incluir. Era boa mesmo, porque eu lembro que há uns anos, e foi antes mesmo de eu ir para o Brasil, teve um programa de vacinação para adolescentes, que incluía febre amarela, tétano. Eram 3 vacinas. A terceira não lembro. Mas te davam um cartãozinho e tinha as datas e tudo certinho. Tinhas que apanhar periodicamente, né? Tipo, um período de 6 meses, 1 ano, né? Assim. E não incluía HPV. Na altura, eu já sabia, porque eu sempre fui muito curiosa, e questionei, né, a enfermeira, e ela disse: pai, infelizmente nós ainda não temos isso no nosso programa aqui no nosso programa. Se tu quiseres apanhar, vais ter mesmo que ir para uma clínica privada e vai ter e acho que ela me disse que eu teria que tipo justificar. Eu acho que na altura ela falou que tipo já tinha que ter eu tinha que ter HPV. Eu tinha de ter HPV para poder apanhar a vacina. Não estou a prevenir. Enfim, louca. Mas para fechar mesmo, já vamos para vocês. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, eu já fiz a um outro médico. Inara, de verdade mesmo, honestamente, a polio já não deveria ter sido erradicada. Nós já estamos nisso da campanha da estrelinha cuia há muitos anos. Como que nós ainda não erradicamos a polio? Desde antes de eu nascer. Como que nós ainda não erradicamos a polio? Lembra-se quando eu falei no princípio que desde a criação da vacina da varíola até a erradicação da varíola no mundo, quantos anos passaram? 200 anos. Sim. 200. Levaram muitos anos. Então, é um processo. Mas isso, 200 anos no mundo? Não, mas o que eu quero falar especificamente do nosso caso. É um processo e tem etapas de avaliação. Por exemplo, em Angola, nós não temos registro, porque nós podemos ter casos de pólio com vírus selvagem ou com vírus vacinal. Então, foram sendo registrados alguns casos de vírus vacinal. Mas, por exemplo, recentemente aqui em África, penso que foi em Malabo, há um ano, foi detectado um caso de vírus selvagem. Só há 2 países no mundo, que é o Afeganistão e... não é a Índia, acho que é o Paquistão. O Afeganistão e o Paquistão são os países que têm ainda casos de vírus selvagem. E esse país da África, que também foi detectado ano passado. Então, nós estamos naquele processo de avaliação. O processo está em curso, já se fez a troca da vacina. Antes era administrada a vacina oral, agora está a ser administrada injetável, que também é mesmo no âmbito desse processo que está em curso. Mas tem sido muitos ganhos. Se nós não temos tido casos de casos de pólios por vírus selvagens há muitos anos, é um ganho. Então ainda vamos continuar a estrelinha, cuia, exatamente. Samba, pito. Vamos sim, senhora. E tomara que as campanhas retomem. Estamos a pedir acerrimamente que as campanhas voltem. Tomara. E vamos lá subir essas taxas de cobertura vacinal. Tomara. Bem, então chegamos àquele momento em que vocês têm a palavra. Quem quiser fazer uma observação, tem uma questão aqui para colocar a doutora. Consulta não, que consulta é paga. Tá? O ingresso que eu pago na porta era mesmo só para assistir, não é para fazer consulta para as crianças. Tá bem? Vamos lá, faz favor. Eu já tinha uma pergunta anteriormente, mas agora a minha pergunta vem em relação ao vírus selvagem e o vacinal da polio. Qual é a diferença entre sim, porque lembra-se, nós tínhamos falado no princípio, a vacina da polio é um vírus vivo e inativado. Quando esse vírus entra em contato com o organismo, pode causar, as crianças tiveram
pólio pelos vírus vacinal. Pode causar sintomas de pólio mais leves e quando se faz o exame das fezes, detecta-se realmente que sim, que tem pólio, porém não é um vírus selvagem, é um vírus vacinal, porque é o vírus que foi injetado, administrado no ato da vacinação. Ok. E neste caso, os sintomas leves, qual é o espectro? Desculpem. Nesse caso, os sintomas leves, quais são o espectro? Porque a selvagem é mesmo aquilo que nós estamos habituados, né? Pessoas assim, com algumas debilitações físicas e etc. Sim, porque a pólios é paralisia flácida infantil. O que significa? Que nós, quando estamos perante, essencialmente aquela criança que foi perdendo, assim, de forma bem simples, né? Que foi perdendo progressivamente alguma força nos membros inferiores. E então, quando tem... E depois outros sintomas mais no quadro. Pode ter vômitos, pode ter reações diarreicas, mas tem esses sintomas que depois revertem. Depois acabam por reverter, habitualmente. Então... Quando é o vírus vacinal. Quando é o vírus vacinal. Tem sim, mas depois acabam por reverter. Então, causa realmente aquele desconforto no momento, o bebê perdeu a força, ficou sem força nos membros inferiores, aquele pânico, mas depois, como é o vírus vacinal, depois os sintomas são reversíveis, não fica com os sintomas, com as sequelas de pólio, não fica. Pólio também dá nos adultos, né? Os adultos que costumam ter sequelas da pólio que tiveram quando eram criança. Mas espera, tu podes ter pólio na infância, mas só ficar debilitado. Não. Tu já ficas com aquela sequela no momento da doença e vais crescendo com a sequela. Mas ela evolui? Porque... Não, por exemplo, as pessoas que ficaram com algum tipo de sequela no membro inferior, instala-se a sequela naquele momento, teve pólio com 3 anos. Ficou com aquela sequela e a criança vai crescendo, fica adolescente, adulto com aquela sequela. Então acho que eu estou confusa, porque teve um presidente, agora também está a fazer confusão, mas teve um presidente norte-americano que teve pólio. Pois, mas ele quando era criança, sim. Quando era criança. Mas eu não sei porquê, eu achava que ele só ficou debilitado na fase tipo adolescente, já era adulto, meio adulto. Não, já era a sequela da doença, sim. Já vinha com ele. Ele já cresceu com aquela, desde que teve a doença, recuperou e ficou com aquela sequela. Ok. Tive a impressão que ele depois piorou, mas então deve ter ficado velho só. Faz favor. A minha questão é aqui mais no sentido de um brainstorm. Em relação às vacinas, né, o critério para a entrada de uma vacina no Plano Nacional de Vacinação, em relação ao HPV, há a possibilidade dos médicos ou a população solicitar de alguma forma a entrada de uma vacina no Plano Nacional? Não sei se é uma área que... Mas há esta possibilidade, há a possibilidade de se solicitar a nível do governo a entrada de uma certa vacina. Os médicos têm essa prerrogativa de solicitar que determinada vacina seja, não é, incluída ou considerada, não é, tipo, como parte do Plano Nacional? Por exemplo, aqui vamos falar, houve a introdução de outras vacinas no calendário vacinal angolano. Como é que se processou? A Faculdade de Medicina, em conjunto com a Sociedade Angolana de Pediatria, são feitos estudos, também em parceria com as faculdades no exterior, analisaram e viram, ok, para a patologia que vocês têm, os serótipos mais predominantes é esse, escolhemos essa vacina. Então, é sempre um trabalho conjunto, que envolve o MINSA, envolve o UNICEF, envolve a Faculdade de Medicina, a Sociedade de Pediatria ou as sociedades médicas. Então, acaba por ser um trabalho conjunto. E a sociedade civil, como é que participa? Não são pessoas particulares que vão fazer a requisição, mas quando nós temos uma sociedade civil ativa, proativa, engajada, organizada, essa sociedade participativa vai fazendo a pressão social, porque mantém o assunto em cima da agenda. O tema existe, as pessoas estão a pensar nisso, tem estudos em curso, tem avaliação, mas há coisas que ganham uma outra velocidade quando a sociedade civil começa a pressionar. Então, acaba, mais resumindo,
para que uma vacina seja inserida num programa alargado de vacinação, é um conjunto de elementos que participam na tomada de decisão. MINSA, UNICEF, OMS, as faculdades de medicina e as sociedades médicas. Ok. E a pressão da sociedade civil. Bom. Mais alguma questão? Sim. Não é a última. É prova oral, não é? É prova oral. É a última. Não, vamos essa lá. é simples. Não, é só que nós, dos anos 80, sem querer pôr os meus pais em xeque, mas a verdade é que os nossos cartões de vacina estão praticamente desaparecidos. E Praticamente, Vamos. E então a minha questão é mais ou menos, tipo, nós hoje somos adultos saudáveis e tudo mais, mas é para saber se existe efetivamente alguma necessidade de reforço, visto que nós não temos nenhum registro, quase nenhum, para além daquele importante, temos todos. Essa é a nacionalidade. Essa é a nacionalidade. Se existe a necessidade de algum reforço na idade adulta de algumas das vacinas que apanhamos, foram administradas às crianças. Sim, é assim. Depois vamos especificar o contexto. Por exemplo, vacina da febre amarela é para fazer de 10 em 10 anos. Vacina do tétano, as gestantes devem, já presumindo que a gestante, quando era criança, foi vacinada, cool, mas depois deve completar o seu calendário de vacinação com 3 doses. Então, significa que quando aquela mulher esteve grávida, só fez uma dose, não completou o calendário, quando voltar a engravidar, tem que recomeçar. Depois tem as situações do adulto, no contexto de viajante, tem um calendário específico, que as pessoas quando vão viajar também tem um calendário próprio. E tem contextos, na vida adulta, há contextos específicos para reforço das vacinas. O que eu quero dizer é, não é neste momento, tenho 35 anos, não sei se fui vacinada ou não quando era criança, vou ao posto, todo pave, não é, acaba por ser, são circunstâncias especiais e que vai, por exemplo, nós não fazemos a vacina contra a gripe, mas há países que grupos etários específicos, os idosos, as mulheres gestantes são vacinadas contra a gripe. Na vida adulta, a vacinação é feita em contextos mais específicos. Na idade pediátrica é que se massifica a vacinação pelos ganhos referidos. Ok, bom. Mesmo já fechar, mas falaste de viajar. A vacina internacional é o quê? Não tem vacina internacional. Tem cartão internacional de vacinas. Que tem a febre amarela? Tem a febre amarela. E tem mais uma vacina. Não são duas. Eu estou maluca. Não são duas. São duas. Né? São duas vacinas, irmã. A única que eu levo é a febre amarela. A outra é o quê? É vacina internacional. Vacina internacional o quê? É vacina internacional. É assim, porque, pronto, qual é o pressuposto? No Código Sanitário Internacional, alguns países é obrigatório a vacina contra a febre amarela para termos acesso àquele país. Ok. Mas além deste, existem outras vacinas que são feitas no contexto de viagens. Então, o que eu quero esclarecer é, não existe a vacina internacional. Existe o cartão internacional de vacinas. Existem vacinas que são feitas no contexto de viagens, porque, por exemplo... Mas ele tem que saber que vacina é que ele está a administrar, porque é tipo a Penta, que é um conjunto de vacinas. Por que essa vacina é uma vacina internacional? Tio, vacina internacional é o quê? Minha filha, é uma vacina internacional a viajar. É uma vacina internacional. E anota, são duas. Eu não sou, né? Não, a Vânia já confirmou. São duas. Não, é uma. Mas pronto. Então, apanhamos errado. Por isso é que é importante. Não penso que tenha apanhado errado. O foco é... Realmente, no cartão internacional de vacinas tem de se ver os requisitos do país que tinha, quais são as vacinas que não obrigatórias para ter acesso. Então, tem essas nuances. Mas o tio não pode me falar vacina internacional. Não pode. Vacina internacional é quê? Não pode. E por isso é que quando nós estamos informados, haveria de conseguir rebater na hora. Porque eu também, essa vacina internacional, confesso, apanhei uma vez só. Não existe, não propague
A desinformação. Não, é pro tio. Às vezes o tio vai ver, o filho dele vai ver, o neto dele, ok. Alguém vai ver, porque eu não sou a única pessoa que já apanhou 2 vacinas. Depois daquele coisa, de fato, na verdade também agora vamos fazer uma revisão daquilo que eu penso que foi esse contexto. Lembram-se que houve uma fase em que, pelo contexto epidemiológico, houve necessidade de fazer reforço da vacina da febre amarela. Não foi nesse contexto? Não. Foi na altura que eu ia para o Brasil. Eu ia me mudar para o Brasil. E tanto que, na minha cabeça, eu já não precisaria apanhar a da febre amarela, porque eu fiz aquele programa, lembra? Que tinha o tétano, a febre amarela, não sei o quê, e eram 3 doses no calendário. Então eu já não precisava apanhar da febre amarela, mas me deram de novo, e me deram essa vacina internacional. Foi a única vez que eu apanhei essa vacina interna. Essa outra vacina. Quando chegar a casa, vai pegar no calendário, no cartão e vai ler tudo. Eu vou ler. Também aquelas gatafunhas vai ler tudo. Se entende, se mesmo a data já fica confusa para entender. Mas agora fiquei curiosa. Vou ler, porque foi o que ele me respondeu na altura, já faz alguns anos. Então, mas foi o que ele me respondeu na altura. Não, é a vacina internacional. E como o cartão é o cartão internacional de vacina, acho que para ele fazia sentido ter me respondido. E estava na fila, eu também não ia, na altura, eu já tinha disposição para discutir, mas não queria discutir porque não queria ficar sem viajar. Então, aceitei só. A Renata pesou bem, risco-benefício. Sim, aceitei só também. Mas aquilo lá me escapou. Só hoje mesmo, agora que eu falei, é que eu me lembrei. Esse senhor acho que me enganou. Não me enganou. Ele me deu uma vacina que deve ter feito sentido, por algum motivo qualquer, porque na altura, não é, quando eu fui fazer a outra dose da febre amarela, porque já tinham passado os 10 anos, eu já não precisei levar nada, só o meu cartão. Mas naquela altura eu tive que levar um dossiê médico. Então, se calhar é isso. Tinha lá outras recomendações. Não sei. Só que ele também não sabia. Enfim. Vamos só continuar com a estrelinha cuia, tipo sambapito, que é ótimo. Doutora, muito obrigada. Mas antes de eu me despedir, alguma recomendação, algum recado lá para casa? Queres deixar assim algum incentivo? Eu digo sempre que vacinar é um ato de amor. As vacinas realmente salvam vidas. E reitero, não devemos permitir que as nossas crianças percam um momento de vacinação. Todos os momentos de vacinação devem ser aproveitados. E estimulo vivamente que as nossas crianças sejam vacinadas, porque nós precisamos de garantir a imunidade do grupo, o bem comum, e a proteção individual é fundamental. Tá, velho. Vacina, vocês que ficam dizendo, não, eu não vacinei meu filho e ele é perfeitamente normal. Aí quando vamos ver, o filho é quem? Não vou citar nomes, vocês imaginam, gostam muito de colocar os outros na fogueira, entrem vocês lá. Mas é isto, pessoal. Muito obrigada pela vossa presença. Uma salva de palmas para vocês. Doutora, muito obrigada pela disponibilidade. Gostei muito desta conversa. Eu também gostei muito. Pessoal lá em casa, vocês já sabem, podem te procurar para tirar dúvidas. Sim, coisas. Olha, eu tenho um perfil sociais. no Instagram, que é aberto, e Gamboa00. Super acessível, aberto, podem mandar mensagens, tirar dúvidas. Eu estou sempre disponível. Tá aí. É para tirar dúvidas sobre a questão de vacinação ou outras questões, porque a doutora é pediatra, mas não é para lhe falar, é muito bonita, essas coisas não. Vocês se comportem. Fazem isso. Fazem isso. Não, podem sim dizer que ela é muito bonita, mas não com o intuito de esperar que ela... Não. Vai atender vossas crianças e já tá bom, tá? Então, muito obrigada a vocês, mais uma vez. Muito obrigada ao pessoal lá em casa por ter assistido até o fim. Vocês já sabem, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira. Temos segunda-feira o Goza TV com o Tiago Costa. Temos terça-feira eliminatórias de stand-up comedy. Quarta-feira o Só Pra Saber. Quinta-feira Goza Fêmea. Sexta-feira temos stand-up comedy. Brevemente, eu acho, porque esse brevemente já dura muito tempo. Vamos ter karaoke.
aos domingos. Então, vocês já estão todos convidados, já sabem. Sigam as nossas páginas em todas as redes sociais. Um beijo meu e da Lourdes, que não está aqui, mas com certeza está pensando em vocês. Até a próxima semana.